e vão estudando, sabe, todos os dias depois, essa é a situação. Sim. Vocês receberam um livro lá de gestão de tempo? Sim, né? Que eu fiz o PDF lá? Sim. Leram? Não. Não tem problema que não leu, só eu preciso que sejam sinceros para eu poder ajudar. Ó, minha estagiária, né, que tomara que ela não veja aqui agora, ela não passou na segunda fase da OAB, passou na primeira, e o problema dela foi gestão de tempo. Então, o que eu estou fazendo para vocês é uma coisa que querer é chato, é um pouco, mas vai funcionar, vai dar certo. Ela foi muito bem na peça, mas ela não teve tempo para resolver as questões. Então, senhores, lê aquele PDF lá que eu fiz de gestão de tempo, que já vai ensinar vocês a organizar o tempo de vocês. É 17 páginas, é bem facinho de ler. Se você sentar no almoço, uma horinha, você consegue fazer a leitura, sabe? Não tem problema, como é que fala? Não tem dificuldade nenhum, né, nessa situação. E vale muito a pena, porque eu percebi que é esse o ponto. A inteligência emocional, com certeza. Eu, Franciele, também tem meus rituais matinais lá que eu faço, né, com a Carla, etc e tal. Mas na prova da ordem é a parte da gestão de tempo. Tá ouvindo, Alice? Eu não ouvi sua voz. Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Então tá. Você viu aí que eu não enviei o material da parte da ética? Parece que é bobo, gente, mas OAB e qualquer coisa, né, no caso de provas, é chover no molhado, né? Não adianta eu enfiar aqui matéria muito técnica para vocês, avançada, que não vai fazer sentido. Faz sentido vocês entenderem o básico, por exemplo, da disciplina de ética, a gente vai direto para a questão. Direto para as questões aqui, tipo, no início aqui do livro de vocês, todo mundo pegou, é da primeira fase que nós temos, qual que é a edição? É 20ª? 16ª edição, certo? A 16ª edição, esse é o livro que a gente está utilizando. Eu já fiz uma leitura aqui, eu pensei bem se eu ia fazer com vocês a leitura dos artigos ou não, e eu decidi que não vou fazer. Eu vou fazer o quê? A gente vai ver o material de ética para vocês entenderem o que é código, o que é estatuto, né? Porque a dúvida que eu achei que vocês tinham, a Zildinei me esclareceu que vocês têm mesmo. Fran, não tem, como é que é, Zildinei? Estatuto, código de ética no Vadimédico? Não tem, gente. Então, vocês vão pegar o Vadimédico de vocês agora e vão ter que achar primeiro lá, tem que achar. No Vadimédico de vocês, aonde que está o estatuto e aonde que está o estatuto e o estatuto da OAB, né? E o código de ética, o código disciplinar. Vocês abriram o material? Tem alguém que não está no computador aí, algum no celular? Se tiver no celular, né, fica mais complicado. Mas eu quero que abram agora para começar o materialzinho lá de ética, que é 4 páginas. Eu tô no celular, tô sem notebook hoje. Tá bom, cabeção. Das próximas vezes se organiza. Tá. Se alguém precisar que eu imprima os papéis, pode passar lá no escritório que eu imprimo tudo. Não tem problema nenhum do lado do cartório para vocês grifarem, escreverem, fizer o que for. Você não imprimiu nenhum material, Alice? Imprimi, só tô sem computador. Tá com o Vadimédico e com o código aí, né? Então, beleza. Então, o material de vocês aí. Legislação aplicável na ética profissional. Por que, professora, começando por ética? Vocês viram, quem olhou pelo menos o roteiro de estudo, a maior parte né, as questões mais fáceis, né, para qualquer pessoa, né, e o maior índice de questões é de ética. Então, por isso que a gente vai começar com por ética. Porque, digamos que sejam 10 questões, vocês acertam 9 questões, é muita coisa. Vocês precisam só de 40 questões. Então, a gente vai estudar o quê? O que cai mais, né? Vai resolver questões, vai entender por que está correto e por que está errado. Esse raciocínio, eu vou trazer bastante exemplos práticos aqui para vocês hoje, para não errar novamente na prova, se eventualmente cair, etc e tal, tá bom? O material ele é bem simples, mas, enfim, é isso aí que vocês precisam. Legislação aplicável, são 2, ética profissional, tem o Código de Ética e Disciplina, que normalmente é CED, e Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. Tá? Qual que é a diferença? A gente precisa saber a diferença entre estatuto e a diferença entre código. Por quê? Porque quando a gente falar em estatuto, tem a ver com legislação, aquela parte da antinomia jurídica, do Kelsen, etc e tal. Por isso tem um número de uma lei, porque é um estatuto, é uma lei. Agora, código de ética é uma compilação. Então, ali no material, estatuto é o regulamento ou código com significado. Estatuto, né? E né, valor de lei ou norma.
Consolidação é o quê? É uma integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma legal. Então, tem diferença. Qual é mais forte, entre aspas, se for ver na parte da antinomia, do direito constitucional? É a parte da lei, a parte do estatuto. Certo? Tá bom? Até aqui? Vocês podem intervir a hora que quiser. Se não estiver ouvindo, manda aí áudio no WhatsApp, que eu tô com o WhatsApp web aqui aberto para poder estar atendendo vocês aí, tá bom? E a ética reprova, hein, prof? Eu reprovei, eu fiquei por uma que eu troquei a ética. Uma questão de ética na outra prova. Você vai gabaritar agora, Miller. Você vai tá achando que rapaz. Jesus, essa OAB, a vermelhinha vem, ela vem. Vai gabaritar. Gabaritar, gente, isso aqui é treino. Eu passei no meu 5º ano na prova, eu falo para vocês. Não é só a motivação, tudo é treino. Quando eu abrir a prova, assim, vocês vão ver que eles repetem. A banca tem preguiça, elas repetem as questões. É igual para o concurso, é igual vestibular. Uma coisa que eu sou ótima em fazer prova, decorar a prova. Tá entendendo, Zildinei? Sim. Galerinha, então tá, vou continuar ali com o material para vocês entenderem, ele é bem simples, vai falar um pouco o que é a OAB, como é composta a OAB e para que tem o código de ética, porque eu aprendi hoje, como eu cuido de pessoas, etc., que para nossa mente guardar alguma coisa, a gente não consegue só ler, a gente precisa entender por quê e para quê. Por que eu estudo ética? Para que eu estudo ética? Para que serve ética? Então, se você entende e compreende, olhar uma questão, por mais que mude uma coisinha ou outra, vocês vão ter o raciocínio jurídico e vão conseguir acertar. Aí vai ser mais fácil. Você sabe o que é OAB? Material, página 1. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que representa os advogados enquanto classe profissional. Mas não apenas isso, suas funções também incluem proteger as constituições do Estado de Direito. Por isso que existem situações que a OAB ela pode intervir em situações que não são só que cabem aos advogados. Você já deve ter visto, a OAB vai entrar com uma ação contra isso, contra aquilo, porque eles têm legitimidade. A OAB é um sujeito, né? Uma pessoa jurídica sui generis, a gente chama. Ela não tem uma característica específica, mas isso aí não vem ao caso, eu quero entrar na ética. Nesse conteúdo, nós vamos falar as funções, natureza jurídica e obrigações da OAB, além de abordar aspectos relacionados ao estatuto, da organização da OAB e do seu código de ética. Quer saber mais como essa OAB funciona e resguarda os direitos? Então, vamos lá. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição que representa os advogados enquanto classe profissional. Ela é encarregada de fiscalizar e orientar o exercício da advocacia. Esse é o objetivo maior da OAB. Além de coibir práticas que infringam o Código de Ética. A instituição também é responsável pela realização do exame da ordem, a gente está aqui para passar, né, a vaguinha de vocês, que autoriza bacharéis de direito, todo mundo aí já colou grau, já é bacharel em direito. O Miller já é 2 vezes, né, Miller? Você já tem 2 faculdades? Uhum. Olha só que pessoa mais estudada, gente. Aí sim, estudada. É exercerem a atividade de advogado, caso estejam aprovados na prova. Suas funções não se limitam, porém, à representação da classe, da advocacia. Então, é um mito. Só porque a OAB representa os advogados, ela não cuida estritamente dos advogados, ela tem legitimidade, né, de intervir em situações fora da advocacia privativa. A OAB também tem como função a defesa da Constituição, dos direitos humanos, do Estado de Direito e Justiça. Para isso, a gente vai voltar, né, no tempo aqui e conversar sobre essa criação e composição da OAB de forma básica. Né? Eu não gosto muito da parte histórica, muito menos dos alunos, mas vamos fazer mais ou menos assim. OAB Getúlio Vargas, Brasil. Chegou. Na linha do tempo. A OAB ela foi criada em 1930, tem o decreto ali, o número é 19.408. A organização substitui o antigo Instituto dos Advogados, o IAB, devido a transformações que ocorreram na Revolução, um movimento armado que depôs o presidente Washington Luiz. Após a vitória do movimento armado que levou Getúlio Vargas ao poder, um dos primeiros atos do novo presidente foi instituir Getúlio Vargas, gente, da época lá da ditadura militar, na historinha da 4ª série, tá? Que criava a OAB. Desde lá, a função primordial da instituição OAB é fiscalizar e defender e representar a classe dos advogados. Toda a sua atividade é regida pelo Estatuto da Advocacia. Nós temos 2 legislações, vocês vão encontrar comigo no código.
quando a gente terminar esse material, sem procurar no Vadimeco, porque tem que ter o estatuto e o código de ética no Vadimeco de vocês. E ela é composta do quê? Os órgãos. Igual nós temos os tribunais, existem aquela situação, né, da jurisdição, dentro da OAB também existe uma estrutura organizacional, né, que são compostas pelos órgãos. O Conselho Federal. Aí eu vou deixar para vocês fazerem a leitura do que se trata, tá? Eu estou só exemplificando. Imagina que tem como se fosse, né, um triângulo, o Conselho Federal, conselhos de seccionais, a seccional de Primavera do Leste, a seccional de Campo Verde, a seccional das cidades, entende? Da OAB, pode ter dos outros estados. Acima, como se fosse o topo, né, da pirâmide do Kelsen, e tem, né, embaixo a dos outros estados, e as seccionais que tem a ver com o próprio estado específico, né? Tem a OAB do Mato Grosso e as cidades que são as seccionais. Tem a OAB do Paraná e as seccionais. Eu mesmo tive aprovação no Paraná, mas eu jurei aqui, né? Fiz o juramento da minha ordem aqui no Mato Grosso e peguei a minha inscrição do Mato Grosso, da seccional de Primavera, que é onde eu moro, tá? Tá bom, gente? Eu não tô fazendo assim só para vocês entenderem, mas tá escritinho lá no material o que é, para vocês compreenderem na cabecinha. Caso tenha dúvida, pode conversar comigo. Subseções são partes autônomas dos conselhos seccionais instaladas nos principais centros regionais. Caixas de assistência, vocês vão ver depois que isso aí é como se fosse, né, atuando do lado de cada conselho, tem a função de prestar assistência aos advogados. A Caixa de Assistência dos Advogados costuma dar desconto para a gente em farmácia, desconto na Unimed, etc. É uma assistência que vem de assistir, entende? Esse é o objetivo dessa parte que está dentro da OAB, a Caixa de Assistência. Natureza jurídica da OAB. Mais do que saber o que é a OAB, você tem que saber a natureza jurídica. Essa coisinha eu já falei, mas enfim, aqui está o fundamento dos juridiquês que vocês precisam saber. Lá em 94, a OAB é uma instituição com natureza de direito público. Direito público. Trata-se de uma organização com jurisdição própria para cada estado da federação. Embora a definição legal pareça bem objetiva, há uma série de questões que envolvem o conceito de natureza da OAB. Com a publicação da Lei 9.649, que determinava que instituições profissionais seriam natureza privada, a personalidade jurídica foi colocada em xeque. Foi aquele trenzinho que eu falei do sui generis, que ninguém sabe, de fato, qual que é a personalidade jurídica da OAB. Ela é esquisitona. Ela é de direito público, mas vamos lá. A questão só foi levada ao STF, tem a DIN ali, que acabou decidindo que a OAB pertence a uma categoria ímpar, denominada como Serviço Público Independente. Ou seja, como se fosse né, de direito público, é a natureza jurídica dela, independente, específica, ímpar, única. Ela não se compara com nenhuma outra instituição pública, nenhuma outra pessoa jurídica. Ela é única. Em outras palavras, o STF descreveu que, embora a OAB tenha natureza jurídica de direito público, ela não pertence à administração indireta e não possui qualquer relação com ela. Além disso, a entidade não tem como exceder o poder de polícia em nenhuma situação excepcional ou não, uma vez que não pertence à administração pública. Enfim, já vou descrever. Fizeram uma DIN para tentar entender qual que é a real natureza jurídica, a personalidade jurídica da OAB, porque ela é de direito público, mas não tem características da administração pública, né? O Miller sabe lá do direito administrativo. O que ela foi descrita? Que ela é diferentona. Serviço público independente, a característica maior da OAB. Para evitar desentendimentos com relação à personalidade jurídica da OAB, o próprio estatuto define a OAB como um serviço público com personalidade jurídica própria e de forma federativa. Ademais, a OAB conta com autonomia, tem fins lucrativos, imunidade tributária também, se vocês não sabiam, ela tem, né? Os impostos, ela tem imunidade tributária, e seus funcionários deverão ser contratados no regime CLT, sem necessidade de concurso público, né? Ou é comissionado, indicação, os funcionários da OAB. Por que a OAB é importante para nós advogados, então, né? Aqui, a OAB é importante em inúmeros sentidos para advogados. Por meio da fiscalização e da orientação, sua atuação favorece as melhores práticas dentro da profissão, prezando pela atuação ética do advogado. Além disso, com o exame da ordem, a OAB seleciona
profissionais qualificados para atuarem de acordo com a melhor técnica jurídica. Somente advogados inscritos nos quadros da OAB podem exercer a profissão em quaisquer atos realizados por profissionais não habilitados. São considerados nulos. Então, o Estatuto da OAB, ele determina que os direitos essenciais do advogado são garantidos. Ali no finalzinho da página 3, nossa. Vou terminar isso aqui, que a gente começa a resolução de exercício e fica mais fácil aqui. Opa, volta. Deixei aqui aberto para a galerinha, olá, deixar salvo. Então, na página 3. Diz que pizza... O advogado que possui carteira da OAB é considerado como advogado em todo o país, porém isso não quer dizer que a sua atividade ela é ilimitada. O advogado só pode cuidar de causas indefinidamente. A gente vai ver isso, ou vocês depois lendo sozinhos, né? Mas eu já vou explicando. Em sua seccional, ou seja, no local que determinou como sendo seu local de atuação. Eu, Franciele, com o OAB do Mato Grosso. Portanto, eu posso advogar de forma ilimitada no Mato Grosso. Nas demais seccionais, eu posso atuar no máximo em 5 processos. Como assim? A minha mãe tem um divórcio no Paraná, o meu pai tem um divórcio também, o meu primo quer aposentar lá no Paraná. Só posso 5. Se eu, Franciele, tiver mais de 5 processos em outra seccional, eu preciso habilitar uma OAB suplementar, ou seja, pagar 2 anuidades, ter 2 números de OAB, a OAB do Paraná e a do Mato Grosso. Deus é mais. Oi? Deus é mais, já pensou? Pois é, mas aí a gente é bem rico, eu falo, Deus é advogado bem rico, OAB no Brasil inteiro. Eu falei, Deus abençoe. Amém, amém. Mas é complicado, porque hoje eu pago quase R$1.000 de anuidade já. É bem caro. No começo começa com 400 e vai só aumentando. Advogado jovem, advogado adolescente, advogado senil, vai aumentando o valor. Até 3 anos de advogado jovem. Nas demais seccionais, se vocês lerem a lei, vai estar isso. O advogado pode atuar somente em 5 processos por ano. Caso queira representar em mais processos, tem que fazer a inscrição suplementar. Parágrafo, a gente está no 3º. Outro aspecto previsto no Estatuto diz respeito à prisão cautelar do advogado. Nesse caso, ele deve ficar retido em sala de Estado Maior. Normalmente não tem essa sala, tá, gente? Mas está escrito. É tipo uma sala diferentona, como eu sou advogada. Tenho ensino superior, eu iria ficar numa sala chamada Sala do Estado Maior, que nada mais é de uma sala em um estabelecimento militar. Na ausência desse espaço, a prisão cautelar deve ser cumprida em domicílio. É como se fosse uma prerrogativa do advogado, né? Se for preso na modalidade cautelar, ele não vai ser tratado conforme os outros detentos. Ele teria que ter essa sala do Estado Maior. Se não tem, vai em prisão cautelar. Ou prisão domiciliar, desculpe. Nos casos de audiência em que o advogado fique por mais de 30 minutos aguardando o início, ele terá direito a solicitar a redesignação de audiência. Isso aí é verdade, mas enfim. Note, no entanto, que esse tipo de situação é muito diferente do atraso de pautas, que ocorre quando a autoridade judiciária se encontra no local. Porém, por questões de audiências anteriores, a pauta acaba atrasando. Então, o que ele está falando aqui? Outra prerrogativa, que nos casos de audiência em que o advogado fique por mais de 30 minutos aguardando, nós temos também direito de redesignação de audiência. Existem situação que o magistrado atrasa a pauta, né? E existe situação que o advogado está lá aguardando atrasar, e está atrasado, a pauta dele não vem, também tem esse direito. Aqui eu estou falando de forma geral, tá, gente? Algumas coisinhas, depois a gente vai para as questões de manuseio e código, mas os senhores têm que ler Estatuto e Código de Ética inteiro, a gente vai achar eles já já. Em 2016, o Estatuto da OAB sofreu alterações e passou a prever uma série de direitos para a advogada gestante lactante. Hoje, advogadas gestantes ou lactantes não precisam passar por raio-x no fórum, contam com vaga de estacionamento especial e possuem preferência, inclusive, em sustentação oral e realização de audiência. Isso aqui é meio óbvio, né?
mas enfim, gestante tem direito diferenciado, inclusive na OAB. Advogada é mais especial ainda do que os outros lugares. Os deveres do advogado e o código de ética. No finalzinho da 3 aí. Um novo código de ética foi editado em 2016. Ele dispõe sobre uma série de diretrizes relativas ao exercício da profissão. A advocacia não é uma atividade mercantil. Por isso, a promoção e o posicionamento do advogado no mercado devem atender a algumas regras específicas. Entende? Por exemplo, eu sou advogada e eu utilizo o Instagram para mostrar o meu trabalho. Só que eu não uso, já para vocês entenderem, para captar cliente. Eu uso de forma educacional. Meu público-alvo é aluno. Entende? Então, isso é possível. Vocês, quando lerem o Código de Ética, não sei se as primeiras questões vai ter esse tipo de demanda, vocês têm que se atentar a isso. Captação de cliente é uma coisa, advogado pode passar na rádio, olha, meu nome, advogado Miller, OAB tal, com endereço profissional na Avenida Piracicaba, número tal, especialidade essa. É um informativo, é possível. Agora, captação de cliente é uma coisa que não é possível, aquela jogada do marketing digital de advogados para clientes não pode pelo Código de Ética, não é permitido. No que se refere ao Código de Ética, vale destacar algumas questões. Materiais de divulgação. Na hora de divulgar os seus serviços jurídicos, o advogado deve observar algumas regras. Cartões de visitas, por exemplo, não deve conter fotos, menção aos cargos já ocupados. Materiais impressos não podem conter mais que um mini currículo e uma breve descrição e qualificação do profissional. Ou seja, informações. Não pode ter uma placa cor-de-rosa, cursinho puff, entende? Tem que ser, estou falando de forma genérica, quando a gente entrar de vocês lerem o estatuto e o código, vocês vão ver que é bem descrito mesmo, que as cores têm que ser mais sérias, não podem ser espalhafatosa, tem que respeitar a integridade, porque a gente está representando a OAB. A divulgação do advogado deve sempre estar pautada na descrição. Você não pode deixar os seus cartões no seu dentista para entregar para os clientes dele. Nós, advogados, não temos essa premissa pelo Código de Ética. A gente não pode entregar pelo panfleto, fazer outdoor, essas coisas. Não pode. Se eu abrir um Instagram, eu abri agora o Instagram do meu escritório, vai ter que ter conteúdo informativo. Se tiver foto de cliente, com a autorização dele. É tudo assim. Senão a OAB pode representar o advogado que está violando. Existem, enfim, as infrações do Código de Ética e do Estatuto, quando o advogado se comporta, contrário, de encontro ao que está previsto lá na legislação específica. Pagamento de honorários. Uma das novidades trazidas pelo novo Código de Ética, o atual, que é de 2016, diz respeito ao pagamento dos honorários com cartão de crédito. Hoje o advogado já pode utilizar essa modalidade, desde que haja credenciamento junto à operadora, como advogado. Profissionais que atuam na OAB. Mas já, para a gente entrar nas questões, que vai ser a delícia dos supra-sumos. Quem atua na OAB deve obedecer a uma série de regras rigorosas. Esses profissionais não podem atuar em processos, pensa comigo, os senhores trabalham lá na OAB, isso aí, na verdade, é em qualquer situação. O juiz não pode julgar processo que é da esposa dele, do amigo dele, etc. Da mesma forma, se alguém trabalhar na OAB, ele não vai poder, vai ter que ter regras rigorosas. Os profissionais, eles não podem atuar em processos e nem redigir pareceres em processos que estejam tramitando na OAB. Da mesma maneira, esses profissionais não podem adquirir bens, nem realização de contratações onerosas com a OAB. Então, se alguém trabalha lá para a OAB, algum funcionário, não pode ter nenhum tipo de contrato, de prestação de serviço, não pode atuar em processos, nada, só vai ser funcionário. É como se fosse suspeição e impedimento de juiz, né? Aí o advogado tem algumas coisas que não pode fazer. Exato, e tem um artigo específico lá no Código de Ética que fala dos impedimentos mesmo, essa palavra. É impedido, essa situação mesmo aí. Eu lembro quando a gente estudou isso. Mas para juiz, né? Eu não cheguei a estudar o Código de Ética ainda, mas eu vou pegar nele. Não tem problema, mas é por isso que eu falei, gente, vocês têm que ter disciplina, gente. Eu tô fazendo aqui, igual eu falo, por amor, realmente, pra vocês passar, mas tem que estudar todo dia. Não precisa se matar estudando, não quer que vocês virem à noite
mas precisa estudar todo dia um pouquinho, olha uma videoaula, resolve o exercício e manuseia o código. Eu estou fazendo isso aqui para entrar a matéria na cabeça. Pum! Entrou a matéria na cabeça, que vocês vão estudar, não sei qual que é a matéria, faz questão. Olha no vadimeco, manuseia, entendeu? Essa é a brincadeira. Vocês não dirigem hoje o carro, vocês conseguem falar no celular, trocar a música no celular? No começo, não. Então, para vocês ficarem rápidos e bons nisso aqui, tem que treinar. Não adianta, tá? Tô fazendo um apanhadão básico. Tô falando de ética, a cabecinha de vocês já levanta as antenas, assim. Aí agora a gente começa a fazer as práticas dos exercícios. Tá? Essa parte é só para vocês entenderem, as dúvidas vão surgir nos exercícios, tenho certeza, mas vamos lá. Promoção de serviços jurídicos na internet. É facultado ao advogado realizar ações de marketing jurídico, porém essas ações devem ter caráter informativo. E a descrição e moderação são premissas essenciais. Descrição e moderação, gente. Aqui na cidade, eu não sei, eu não vou... Ali perto... Enfim, não vou falar onde é, mas vocês devem saber. Tem uma advogada que tem uma placa gigante, assim, que eu não sei como a OAB não arrancou, que ela brilha. Ela brilha, assim, um laminado aquela placa. Isso não é permitido. Não é permitido. Tem que ser moderada, tem que ser delicada, tem que ter a descrição, inclusive os letreiros nossos. Isso também fala no código de ética, como deve ser essa parte das letras. O que devem compor na placa dos advogados, o nome, o prenome, o número da ordem, tudo isso. A gente não tira da cabeça, a gente tira do código de ética. Nenhuma ação do advogado na web deve ser caracterizada como captação de cliente. Nem deve refletir sobre qualquer forma a mercantilização da atividade. Não pode, resumindo, ter captação de cliente, mas é óbvio que eu coloco uma coisa informativa, vocês aí no Instagram, né? Vai trazer cliente, mas é aquela captação indireta. Aquela captação indireta, não, gente. Se você tem um celular, né, uma inscrição indevida, meu escritório faz ação. Isso não pode, isso é captação. Agora, julgado. TRF da primeira região indeniza a autora em R$4.000 por inscrição indevida. Vocês entendem a diferença? Caráter informativo e não caráter, né, de captação de cliente, de chamando o cliente do marketing. Isso não pode. Então, quando se trata de redes sociais, o advogado deve ser cauteloso para não promover seu serviço em conjunto com outros que não possuam natureza jurídica. Por fim, o uso de qualquer mídia de massa com o intuito de promoção das atividades é vedado pelo Código de Ética, bem como a compra de anúncios com essa finalidade. Também. Prova da OAB, exame da ordem. Estou quase finalizando. O exame da OAB já gerou inúmeros questionamentos pelos advogados. Há quem defenda que o exame é inconstitucional, outros defendem que se trata de uma reserva de mercado. Há profissionais, contudo, que enxergam o exame da OAB como uma forma de manter uma boa qualificação dos profissionais, além de dificultar a entrada de quem não se encontra apto para advogar no mercado. Qualquer pessoa com bacharelado de direito pode realizar a prova a partir do novo período do curso. O exame é realizado 3 vezes ao ano e conta com 2 fases, sendo uma de 80 testes de múltipla escolha e outra dissertativa. Hoje a prova conta com alto índice de reprovação, o que serve de estímulo para que as faculdades de direito preparem melhor os seus alunos visando a aprovação. Além de realizar o exame, a OAB participa de todas as fases de concursos públicos envolvendo carreiras jurídicas. A OAB também está presente nos concursos de carreiras jurídicas, magistratura, polícia, defensoria, procuradoria, etc. Por fim, conclusão, para a gente fazer nossos exercícios maravilhosos, a OAB é um órgão que possui características e funções bastante específicas. Embora haja alguns questionamentos que envolvam a atividade e a atuação do órgão, seu papel de organizar, de defender e primar pela alta qualidade no mercado jurídico é reconhecido pelos advogados. Como você pode conferir, a OAB, né, é muito relevante para qualquer operador do direito. Né? Eu já vou até fechar esse material aqui. A gente vai começar com as nossas questões aqui. Volta. Acho que é o OAB, não é o meu, é o WhatsApp de vocês que está fazendo barulhinho. Então, vamos lá para o código, galera. Mexer a mão na massa aí, para o trem funcionar de verdade. Peguem o vadimeco aí, vade reto, que vocês vão amar. Ninguém vai chamar isso aqui de trambolho mais. Isso aqui é o amor da vida de vocês. Vocês vai ser um amor de praia, tá? 3 meses só. A Alice vai ser feio.
Aí, galerinha, a gente está fazendo aqui a mentoria ao vivo com os alunos, viu? Só dando um spoiler aqui para vocês, para ver como é que funciona a metodologia e tal. Agradeço quem está aí. Todo mundo pegou? Não sei quem está online, mas beleza. Pegaram o Vadmecum? Yeah. Sim, senhor. Abre na primeira página. Vocês precisam ler, gente. Por quê? Porque eu não estou aí para ler para vocês, mas veja só. Quando a gente fala, né, o material de vocês ali, do estatuto, né, e do código de ética, o código e o estatuto, eles têm que estar no código de vocês. Se vocês passarem o olho no índice geral, né, na Saraiva chama-se índice indicador. Na RT vai chamar sumário geral. Eu não sei como é que vai estar no livro de vocês aí. Passa o olho, galerinha, e vê. Por exemplo, da RT aqui, tem Constituição, Código Civil. Vocês precisam ler, olhar. Código Penal, Código de Processo Penal, etc. Aí você vira na outra página e lá no finalzinho está escrito assim, código, tal. Aí você acha o Código de Ética da OAB. Aqui nos dois códigos, nos dois eu consegui encontrar. Então, vocês precisam aprender a olhar isso daí. No de vocês, Código de Ética e os estatutos. Vai ser nas primeiras páginas do Vadmecum de vocês. É o índice geral. Olha com calma. Tem em algum lugar escrito código, em algum lugar estatuto. Tem estatuto do idoso, estatuto da criança, estatuto não sei do que lá, estatuto do também nosso aqui, da OAB. Que são as legislações que vocês vão ter que fazer a leitura para poder, né, depois entender o conteúdo inteiro do OAB. Alguém achou? Sim. Se vocês quiserem ir por ordem da lei, que eu já coloquei ali, na parte das leis, Ildinei, a Lei 8.906 de 94 é o Estatuto da OAB. Certo? Na verdade, o horário que eu saí aí do escritório, eu procurei aqui no meu Vadmer. O meu tá depois do estatuto, o novo código de ética, porque meu Vadmercum é de 2017, então ele tá depois do estatuto. Isso, não tem problema a ordem, achando que importa, isso. Mas tem o código de ética e o estatuto, são duas coisas diferentes. Beleza? Certo? Então tá. Então vamos começar aqui pelo Estatuto da Advocacia, tá aqui no meu, ó, de 94, estatuto. E o código de ética, que vai estar num outro lugar, que vai estar na parte códigos de vocês, que vocês vão precisar verificar aí. Deixa eu ver aqui onde está, código. Beleza. Eu não vou começar por isso aqui agora. Pode falar. Tem o regulamento também, né? Regulamento geral, né, do estatuto. Isso, exatamente. São três, então, né? São três partes. No caso aqui tem duas aqui, o regulamento... Tem número esse regulamento aqui? Porque quando eu pesquisei eu não tinha achado, mas está aqui, regulamento... Geral previsto na Lei 8.906. Isso, exato. De 94? E aí, né? Tá, 90... estatuto. Tá. Então beleza. Tá junto. Então, não, então tá junto, beleza, porque eu fiz a pesquisa no código mesmo, né? Por isso que eu coloquei ali, código de ética e disciplina e estatuto da OAB, né? Eu vi ali, na época que eu fiz também eram 3, mas só se tiver, eu não folhei tudo para ver, 980 aqui o número, né? Na minha página, deixa eu abrir aqui. Mas enfim, vamos para as questões. Vou pegar as questões de vocês aí. A gente vai achando. Eu vou abrir aqui no meu computador, para ficar mais fácil para eu poder encontrar. O seu tá junto, Miller, no mesmo ou tá separado aí que você falou? Esse não é estatuto, o regimento, o regulamento. O estatuto, né? Aí a complementação, eu até achei que era a mesma coisa, mas ele começa aqui, artigo 1º. Aí fala que da atividade da advocacia. Ah, tá, do regulamento seu. Beleza. Eu não cheguei a folhear que eu tinha, não. Beleza. Mas assim, tá posterior ao estatuto. Então tá certo, é porque eu peguei hoje aqui e montei. Entendi, então tá. Advocacia 980. Vocês entenderam o que o Miller falou, gente? Que tem o regulamento que tá depois do estatuto
São 3. É que quando eu peguei e montei esse aqui hoje, eu só fui no estatuto do Código de Ética. Mas realmente são 3, ó. Tá até marcado aqui, ó. Esse regulamento que é aí o Conselho Federal da OAB, que os advogados que regulamentou a lei, no caso, então, é isso? São vários. Você vai ver aqui, ele explica como é composto. É Regulamento Geral da OAB, exatamente, está depois. O Miller tem razão, é que eu escrevi 2, mas é outro mesmo, ó. Deixa eu ver o número que ele é, que a gente vai colocar aqui, galera, ó. Estatuto da Advocacia, acabou e começa de novo. Tá, beleza, tá entendido. Tá certo. 8.906. Esse regulamento, então, é quando passa para o conselho, então, para o conselho dar o ok, né? Tá. É isso? Oi, desculpa, Miller, fala de novo. O regulamento quer dizer, então, que passou pelo Conselho Federal para dar o ok. Isso, exatamente. Gente, seguinte, ó, depois só para eu deixar claro o que o Miller está falando, existem as 2 legislações específicas que eu coloquei ali, que é o Código de Ética e o Estatuto. Só que depois do Estatuto, tem o regulamento da OAB, que ele vai continuar, que ele não tem número de nada, dispõe sobre o regulamento, é uma continuação da Lei 8.906, nossa, que é o Estatuto. Então, o regulamento da OAB, ele está dentro do Estatuto. É uma outra partezinha que começa com o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e vai indo. Entende? Então, é isso mesmo, só para entender na cabeça de vocês. Vocês entenderam? Sim. É 2 coisinhas diferentes que está dentro do mesmo lugar, que é do quê? Estatuto da Advocacia. Tem Estatuto da Advocacia e o regulamento dentro da mesma situação. Beleza. Então tá, deixa eu deixar abertinho aqui, porque a gente vai usar hoje. Salve-se quem puder. Vocês já chegaram a resolver a questão? Abre lá no Ética Profissional, que vai ser a página número 1. Vamos lá. Eu não comprei o livro. Não comprou? Não. Você não me falou que eu digitalizava para você, Miller? Oh, meu Deus do céu. Não tem digitalizado aí, não, prof? Eu tinha digitalizado. Tira uma foto aí da página 1 aí. Só para você acompanhar, beleza. Eu tinha... Por favor, eu acompanho aqui no celular. Tá, ética básico, questões aula magna. Eu acho que eu tinha digitalizado aqui. Rapaz, eu digitalizei. Claro que eu digitalizei. Vou mandar para você aqui. Vou mandar para você. Eu tinha digitalizado a última vez. Maravilhosa ela. Se você fala aí, você precisar de alguma coisa. Mas você falou que você está com 2 o quê? 2 Vadimeco, então, não é 2 livros? Vadimeco, eu mosquei para não. Fiquei postergando esse livro aí, mas eu vou comprar essa semana que vem. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui, que eu vou mandar para o Miller. Então, Oi, Zildinei. Até tinha um livro sobrando, né? Se eu soubesse... Sim, o livro sobrando, mas aí a Valéria pegou. Pois é. Vê se a Valéria não quer trocar um Vadimeco num livro, Miller. Tô mandando no WhatsApp. Trocar? Quem que é essa? Vou perguntar, é uma que estava no grupo, saiu, ela comprou o livro, só que daí não sei se está estudando, a gente pode tentar fazer isso, trocar. Tô mandando no WhatsApp aí, ele continua, que eu tô fazendo. Aí foi, abre aí. No WhatsApp do grupo lá, Ética Profissional. Isso. Olha lá. Questão 1 da Maria Lúcia. Vou ficar aqui com vocês, ó. Alice está viva aí, Alice? Respirando, pelo amor de Deus. Ela tá quietinha. Você tá melhor, Miller? Já saiu da quarentena? O professor está trabalhando já desde terça-feira. Ai, rico, confessado. Isso aí. Trabalhar. Tem que ter, né, pra ficar... Fui até treinar hoje à tarde já. Você tá fazendo cross, né? Opa! Quase morri, mas passei bem. Então, vamos lá. Atividade de advocacia e mandato, né? Que é a questão 01 aí da gente. Vamos ler a questão. Então, essa forma que eu estou explicando para vocês é o que vocês têm que fazer em toda a matéria. Vai estudar outra matéria, lê alguma coisa geral, vai para as questões. Agora eu vou explicar, a gente vai resolver algumas questões aqui um tempo,
É assim que vocês vão resolver todas as questões. Tem que entender. Não é só marcar verdadeiro, falso e acabou, tá? Eu vou te mandando as questões, Miller, qualquer coisa assim, você vem no escritório, digitaliza, para ver o que você faz, até você conseguir o livro, porque você precisa do livro para você treinar a prova, né? Ou você imprime da FGV e resolve. Se você imprimir as provas da FGV, é a mesma coisa. Ah, bacana. Não, eu tenho acesso ao que concurso, entendeu? Aí eu já estava estudando ética essa semana. Porque eu estava trabalhando à noite, estava estudando ética já. Estava fazendo algumas questões, mas é muita pegadinha, né? Tem que ter muita atenção. Pegadinha. Então vamos mas lá. Depois a gente organiza com a Valéria, se ela não for, eu compro o livro, ou vou aí digitalizo também. Eu digitalizo para você toda vez na aula, mas é que daí você consegue estudar mais em casa. Entendeu? Verdade. Esse é o negócio. Estudar todo dia, resolver 1, 2, 3, 4 questões, é esse que é o negócio, praticar. Aham. Zildinei, você quer ler a questão 01? Leio. Por favor. Inclusive, eu já respondi as questões de ética. Parabéns, mas vamos entender então agora que a galera já respondi. Aluna dedicada. Excelente. Toda advogada. Vamos lá. Ai, amém, obrigada. Então, vamos lá. Questão 1. Atividade da advocacia e mandato. Maria Lúcia é parte em um processo judicial que tramita em determinada vara da infância e juventude, sendo defendida nos autos pelo advogado Jeremias, integrante da Sociedade de Advogados Y. No curso da lide, ela recebeu a informação de que a criança, cujos interesses são debatidos no feito, encontra-se em proeminente situação de risco, por fato que ocorrerá poucas horas. Ocorre que o advogado Jeremias não se encontra na cidade naquela data. Por isso, Maria Lúcia procura o advogado Paulo, o qual, após analisar a situação, conclui ser necessário postular imediatamente medida de busca e apreensão do infante. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta. Pode ler. A. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, independentemente de prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y. B. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão apenas após o prévio conhecimento de Jeremias, não sendo suficiente informar a Sociedade de Advogados Y, sob pena de cometimento de infração ética. C. Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão apenas após o prévio conhecimento de Jeremias ou da Sociedade de Advogados Y, sob pena de cometimento de infração ética. D. Paulo não poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, mesmo que seja promovido o prévio conhecimento de Jeremias e da Sociedade de Advogados Y, sem antes ocorrer a renúncia ou revogação do mandato sob pena de cometimento da infração ética. Cadê? Tá. O que eles estão falando aqui, resumindo, não sei se vocês entenderam. Tem uma briga por procuração. Mandado. Quem tem direito, quem pode, não pode revogar. A resposta aí de vocês é o gabarito e a letra A, certo? Certo. Certo, o gabarito e a letra A. Vamos ler a resposta correta. Vamos ler embaixo tudo que está escrito. E aonde que a gente vai? A gente vai para o Código de Ética e Disciplina ler. Por que está errado, por que está certo. Vocês entenderam o que está acontecendo. Então, lá, Paulo poderá aceitar a procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão independente de prévio conhecimento de Jeremias ou da sociedade. Lá embaixo, o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina prevê que o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, o advogado que estava habilitado no processo, salvo por motivo plenamente justificável ou para a adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis.
No caso relatado no enunciado, fica clara a situação de urgência a desafiar a imediata tomada de medidas judiciais, tendentes à busca e apreensão da criança. Considerando que o advogado de Maria Lúcia não se encontra na cidade, exatamente no dia que surgiu a situação de urgência, perfeitamente possível que outro advogado, no caso Paulo, proponha a medida judicial considerada urgente e inadiável, aceitando a procuração de Maria Lúcia, independente de prévio conhecimento de Jeremias. Assim, de plano, vê-se como incorreta a alternativa D, de dado. As alternativas B de bola e C de casa estão incorretas pelo fato de afirmarem ser necessário o prévio conhecimento do advogado anterior, Jeremias, para que o novo causídico Paulo aceite a procuração. Correta é a A. Então, vejam só para vocês entenderem o que vocês têm que fazer. Esse livro é perfeito. Ele fala para vocês, eles explicam o que eu estou falando. Por que está errado e por que está correta. Agora, se os senhores abrir lá no artigo 14 do Código de Ética e Disciplina, ele vai falar quando um outro advogado pode pegar a procuração quando já tem advogado. Resumindo, como eu já fiz essas questões, é quando tem como é que é motivo urgente. Deixa eu ver o termo que ele usa. Vamos abrir lá. Todo mundo vai junto aí, Código de Ética e Disciplina. Vou abrir o PDF aqui. Aí é isso, Código de Ética e Disciplina. Baixei para vocês. Mas está com o código, pega no código, gente, vocês. A revogação do mandato, T de tatu, porque mandado com D é do juiz, né? Mandado com T é do advogado, é do político, mandato judicial, por vontade do cliente, não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido e eventual verba honorária de sucumbência calculada. Tá, esse aqui eu lembro que está errada a resposta. Chegou a ver, Judinei? Às vezes vai acontecer isso. Fala que é o artigo 14, mas não é, gente. Deixa eu achar onde que está isso aqui. Na verdade, o artigo que ele diz aqui, ele transcreve, mas no código tem outros locais onde falam também. Exatamente. Uhum. Você entendeu? Porque no código de Na Oi, verdade, eu Vila. fiz assim. Fala. Não entendi, Miriam. Está dentro do Código de Ética, é a transcrição do artigo 14. Deixa eu achar aqui. Ver aqui agora. É obrigatória a indicação de número. Mas cadê o meu código? Como que o meu... Você grifou do seu código? Sim. Deixa eu pegar do código também, porque na internet não deve estar com problema. Não é possível. Estatuto da Advocacia. Ah, não, você está falando do estatuto. O estatuto, que é obrigatória a indicação. Estatuto, vamos lá. 14. É o 14 do Código de Ética, é a transcrição. Código de Ética, então vamos lá. Deixa eu achar aqui, porque eu peguei da internet, esse daí não tá certo não, esse negócio aí. Não é que não tá certo, não tá batendo, na verdade é que esse Código de Ética, mas eu tirei do site, tá uma coisa. Não é possível. Código de Ética... Código. Alice, está aí? Achou? Você achou seu código de ética no código, Dildinei? Tem que ler do código, então. No meu código de ética, o artigo 14 transcreve o artigo que está aqui no livro. Beleza, então tá. Então é isso aí. Eu que tenho uma 221, 71, 21, 71. Só abrir aqui, porque eu fico com a cabeça encucada. 71. Inclusive, todas as questões embaixo, onde cita o artigo, é transcrito no livro, viu? O artigo do Estatuto ou do Código de Ética está transcrito. Sim. Só estou vendo para quê? Para bater, porque a gente está com os códigos tudo diferente, né? Tudo nós aqui temos códigos diferentes, ó. Aqui, 14. Sim. O advogado não deve acertar Código de Ética e Disciplina. Ah, sim, aqui. O advogado não deve acertar procuração
de quem tenha patrono constituído sem prévio reconhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou para a adoção de medidas judiciais inadiáveis. Isso, né? Achei aqui. Então tá certo, galera. No caso, se não fosse uma situação assim de grave ameaça, menor, não pode. Não poderia, né? A gente fazer o subestabelecimento, né? Estabelecer, né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui que eu achei. Então, pronto, é assim que a gente vai estudar, a gente tem que se ajudar. Né? Então, tá certinho o negócio. Não sei o que esse código de ética que a gente passou não tá dando certo aqui, caramba, mas vamos lá. Publicar. Não tá publicando. Que triste, não perdeu a live. Nossa. 20 pessoas viram. Vamos lá, vou começar outra questão. Vocês entenderam, né? É isso que vocês têm que fazer, entender por que tá errada e por que tá correta as questões. Aí, se cair alguma coisa parecida, chegou um cliente no escritório do Jeremias e quis pegar a procuração da Maria Lúcia e o Jeremias estava na cidade, mas não fala que, por exemplo, é urgente, etc. Não pode, vocês entendem? Entendendo o raciocínio da questão, vocês não vão errar se acontecer de ter uma questão ao contrário. Tá? Vamos se ajudando aí. Questão 2. Você consegue ler aí, Miller? Ficou muito ruim a digitalização? Ficou boa, ficou assim. Guilherme, é bacharel. Posso ler? Por favor, Guilherme. Posso ler, prof? Pode. É bacharel em Direito, não inscrito na OAB como advogado. Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos César e João, de abuso de poder que ameaça o direito líquido e certo do seu amigo Antônio, Guilherme, valendo-se de seus conhecimentos jurídicos, impetra habeas corpus em favor de César na Justiça Comum Estadual. Isso, habeas corpus em favor de César na Justiça Comum Estadual em primeira instância. Habeas corpus em favor de Antônio perante o Tribunal de Justiça em segunda instância. E mandado de segurança em favor de João, na Justiça Federal em primeira instância. Considerando que dispõe o Estatuto da OAB acerca da atividade da advocacia, assinale a alternativa correta. A. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César, mas não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio, nem mandado de segurança em favor de João. B. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio, mas não pode impetrar segurança em favor de João. C. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio e também segurança em favor de João. D. Guilherme pode impetrar mandado de segurança em favor de João, mas não pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio. E aí, olha o que eles estão falando. Vamos entender aqui, galerinha, tá? Só para a gente não fazer besteira. Oi? Essa questão é bem interessante, porque eles trocaram ali, eles inverteram. Depois você vai ler e vai ver o nome. Na verdade, a banca considerou como correta a alternativa A, mas o habeas corpus, tratando de liberdade de locomoção, seria em nome de César e João, só que eles inverteram os nomes. Eles colocaram ali, ó, a Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César, mas não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio. Eles inverteram os nomes. Antônio trata-se de abuso de poder, então seria mandado de segurança. Foi um erro. Depois que você ler ali a questão, você vai entender. Tá. Então, vamos lá. Dentre as atividades consideradas privativas, lá embaixo, né, no roteirinho da advocacia, vocês vão fazendo com que é mais fácil, né? O mais fácil que é ali embaixo. Depois a gente vai compreendendo por partes. Vamos ler embaixo, que é a explicação da questão. Daí, a partir disso, a gente toma a nossa decisão aí. Dentre as atividades consideradas privativas da advocacia, está a de postulação judicial consoante prevê o artigo 1º do Estatuto da Advocacia. Porém, não se trata de regra absoluta. A necessidade do advogado para toda e qualquer postulação em juízo. Eis que nossa legislação excepciona
diversas hipóteses, entre elas a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Assim, conforme relatando o enunciado, César e João, que são amigos de Guilherme, bacharel em direito, tinham sua liberdade de locomoção sobre ameaça, o que ensejaria o manejo de habeas corpus. Já Antônio, por ser vítima de abuso de poder, que ele ameaçava direito líquido e certo, necessitaria da impetração de mandado de segurança. Ora, nada obstante, estejamos diante de duas ações de índole constitucional, habeas corpus e mandado de segurança, impetradas perante o Poder Judiciário. Apenas o mandado de segurança exige capacidade postulatória, inserindo-se no âmbito das atividades privativas da advocacia, diversamente do habeas corpus. Tem mais? Nossa, essa questão ela é imensa, a resposta. Que pode ser impetrado por qualquer pessoa, independente de advogado. O enunciado, ao que parece, fez confusão na parte final, ou seja, pegadinha, mesma coisa, gente. Eis que, após haver descrito que César e João sofriam ameaça em sua liberdade de locomoção, afirma que o bacharel Guilherme impetrou habeas corpus em favor de César, e não de João, que sofria ameaça em sua liberdade de locomoção. E mandado de segurança em favor de João, que não sofria ameaça em sua liberdade de locomoção, mas assim abuso de poder, que tolia o direito líquido e certo. Vamos ler tudo, depois a gente responde, tá, galera? Vamos ver. Direito certo. Nada obstante, a nítida falha do enunciado e a intenção da banca examinadora em cobrar do candidato conhecimentos acerca das atividades privativas da advocacia, assinalou como correta a alternativa A de amor. De fato, com relação a César, cabível seria o habeas corpus, pois que sua liberdade de locomoção estava sob ameaça. E para tal ação não se exige capacidade postulatória. Ou seja, independente do advogado, a impetração. Porém, com relação a Antônio, a ação cabível seria o mandado de segurança, e não habeas corpus, como referido na parte final do enunciado. Em suma, a banca examinadora trocou os nomes dos amigos de Guilherme, gerando com isso falha insanável, que deveria ter desejado a anulação da questão. Porém, infelizmente, o gabarito foi mantido, em nosso sentir, de forma equivocada. Nada obstante, apenas para o leitor melhor compreender o tema envolvido no enunciado, um bacharel de direito, por não ser inscrito como advogado, jamais poderia impetrar o mandado de segurança, por se tratar de uma ação que exige a intervenção, né, de advogado, diversamente do que ocorre no habeas corpus. Já está tendo uma aula de constitucional de penal com essas respostas, vocês entendem? Que, como dito, não exige capacidade postulatória. Você pode ir lá dentro da prisão fazer um habeas corpus no papel higiênico. Vocês não lembram dessa piadinha do professor de penal, provavelmente? Habeas corpus não precisa de advogado nem de formalidade, diferente dos outros rights, que é o mandado de segurança, mandado de injunção, e etc., né? Portanto, a alternativa menos errada, tendo em vista que o enunciado trocou os nomes, portanto, as ações cabíveis para cada um dos amigos de Guilherme é a letra B. Porém, como dito, a banca examinadora publicar o gabarito da primeira fase. Enfim, sabe o que eu achei legal desse grupo também? Porque a gente consegue trocar figurinha entre nós aqui que estamos aprendendo as nossas situações. A gente consegue conversar, o Miller, eu, você, a Alice, assim que, né, que tiver, a gente consegue desenvolver o raciocínio, usar um bate-papo aqui nosso. Vocês entenderam que eles colocaram essa questão? Por quê? Porque vai que eles cobram de novo na prova de vocês. Vocês vão ter que prestar atenção o que nesse caso aqui? Foi bem o que a Zildinei falou. É habeas data ou é mandado de segurança? Alguém pode fazer para alguém, só advogado pode fazer mandado de segurança. Agora, qualquer um pode fazer habeas corpus, não é isso, Zildinei? Isso, justamente. Justamente. Tá vivo, Miller? Tá vivo, Miller? Estou. Estava conversando com a mãe, porque desativei o microfone. Só uma pergunta. Mandado de segurança e habeas corpus, habeas corpus é só advogado. E mandado de segurança, né?
Não. O habeas corpus sem advogado. É aquela piada do direito penal que o professor faz, que até do papel higiênico você pode fazer um habeas corpus. É um remédio constitucional que ele não prevê tanta Formalidade, né? formalidade do corpus. Agora, o mandado de segurança, para concurso público, direito líquido e certo e tal, precisa de advogado, entendeu? Sim. Então é isso, galera, por aqui. Também, né? Hã? O habeas data também. Não, o habeas data não O precisa. habeas data também, são remédios, mas o habeas data precisa de advogado. Também, né? Só o habeas corpus não precisa de advogado. Ah, perfeito. Beleza? Então vamos lá, vamos entrar na outra questão de vocês aqui. O que está acontecendo aqui no meu trem, mas acho que está certo aqui. Beleza. Tá, vamos lá. Então aqui, você entendeu? É bom que o quê? Acaba que quando a gente lê as respostas do livro com atenção, você já estudou outras matérias, entendeu? Aham. Então é isso. Aham. Agora, Alice, você está com o livro aí? Quer ler a terceira, Alice? Está muito quietinha? Só um minutinho, professor, que eu vim aqui pro banheiro. Deixa eu só pegar e pôr na tomada aqui no computador, que está com a bateria rica. Rolaram, né? Nossa, ela tá cheia de lama, ela não tá lembrando. Ela vai apanhar. Achou, Alice? É a questão 3 do Ética. Pode começar, prof? Pode, por favor. Terceiro aí, que é do advogado. Você tem essa parte, Miriam? Sim. Então, bora. Advogado Página 20, prof. mandato há muitos anos com o cliente Antônio para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu de forma expressa o prazo de duração do mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale a alternativa correta. Letra A. Ausente previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandado judicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa. B. Ausente previsão do prazo no instrumento, o mandado judicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. C. Ausente previsão de mandado no instrumento, o mandado judicial é anulável e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo, mas a anulabilidade poderá ser pronunciada por decisão judicial, mediante alegação dos interessados. Letra D. Ausente previsão do prazo no instrumento, o mandado judicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 20 anos, salvo renovação expressa. Tá, o que ele quer saber aqui é a pergunta. Diz que o instrumento não previu de forma expressa a duração do mandado, ou seja, quanto tempo vale a procuração do advogado. Lê embaixo a resposta. Depois a gente vai. Vamos lá, lê a resposta. Nos termos do artigo 18, o mandado judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado ao respectivo instrumento. Em simples palavras, se na procuração não houver designação de um prazo de vigência, o mandado permanecerá válido até que seja extinto por outra causa, por exemplo, pela renúncia, pela revogação ou subestabelecimento sem reserva de poderes. Assim sendo, analisemos as alternativas A e D, incorretas, pois, ausente previsão de prazo no instrumento de mandato, ele permanecerá válido. Inexistindo
previsão na legislação de ética profissional de advocacia que extingue o contrato após o decurso de 15 ou 20 anos. Letra B, correta nos artigos 18 do 7. C, incorreta, pois a ausência do prazo no instrumento de mandato não é causa de nulabilidade ou anulabilidade. Então, o que a gente vai fazer? Por mais que vocês falaram que está escrito aí, é sempre bom pegar o livro de ética, galerinha, e ler o trem. Lá, ó, artigo 18. Mandado judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de prazo, salvo, se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Vocês entendem? Aqui deu uma questão. Teve a resposta porque está errada e correta. Dá uma olhadinha no artigo. Vocês têm pouco tempo que eu falo e vocês entendem porque... Ah, se o mandato conter procuração do advogado não tem prazo, ela vai estar valendo até alguma coisa revogar ela, resumindo. Ou se estiver contando lá. Não sei se vocês já viram instrumento público. Procuração para o Miller, ou para a Alice, ou para a Zildinei, instrumento público. Tem validade até 1 ano após a assinatura deste, exceto se tiver escrito no mandato. Beleza? Vocês entenderam? Beleza, entendi. Entenderam? Eu achava, na minha concepção, tinha um tempo. Passava uma procuração para você e era tipo 5 anos, 2 anos, 3 anos. Então, a gente, como advogado, costuma, enfim, pedir, por exemplo, a cada 3 anos eu peço uma procuração nova para o cliente, mas não precisa. Uhum. Porque daí, quando a gente for fazer o processo, Miller, a gente vai juntar comprovante de endereço, atualizado, RG e CPF. Se tem a procuração, de menos, mas eu sempre tento juntar os documentos mais recentes possíveis, mais atuais, novos, sabe? Beleza? Beleza. Ô, Pro, só uma constatação aqui, esse código de ética que a senhora encaminhou ali pelo grupo, ele tá totalmente incompatível com... Tá incompatível com o que eu falei. Eu puxei ele da internet, ele daí da internet. Eu vou ele aqui, que ele não dá para entender, não. Não dá para entender, então. Eu tô conseguindo acompanhar no livro. Por isso que eu olhei. Tô grifando já também. Apaga ele aí, depois tenta achar na internet. É que eu mandei na internet para quem não tinha para acompanhar, mas tá errado mesmo. Melhor o livrinho, né? A Bíblia, né? Não, é melhor, né? Quem não tem, é que lutem, igual fala. Tá incorreto, mas eu peguei até, enfim. Vai dar certo, galerinha. Já deu certo. Já deu certo. Bora. Vou começar a outra ali, a outra vai ser a questão... Cadê aqui? Não é 4, não é número, é a próxima questão ali, da página 2. Volta para o Miller, Zildinei. É o Miller agora. Pode ser o advogado Ícaro dos Santos, regularmente constituído para a defesa judicial de certo cliente, necessitou para o correto exercício do mandato que o cliente lhe apresente alguns documentos. Após Ícaro solicitar-lhe os documentos diversas vezes, realizando inúmeras tentativas de contato, o cliente manteve-se inerte por prazo superior a 3 meses. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. A. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética Disciplinar da OAB põe que se presume extinto automaticamente o mandato? B. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética Disciplinar da OAB põe que é recomendada a renúncia ao mandato? Ainda que, de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita com menção do motivo que a determinou. C. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB põe que é recomendado ao advogado peticionar nos autos, solicitando a intimação pessoal do cliente para apresentação dos documentos. Apenas após o ato, se mantida a inércia, presume-se extinto o mandato. D. Diante da inércia do cliente, o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que é recomendada a renúncia ao mandato. Ainda de acordo com o diploma, a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou. Então, calma, Miller, antes de ler a resposta, o que eles querem saber aqui? Volta para o caput. O advogado Ícaro Santos, você tem que prestar atenção no caput. Ele tá constituído para a defesa de uma pessoa e essa pessoa solicitou a documentação desse cliente e esse cliente ficou inerte. E ele quer saber se passou 3 anos, 3 meses. Durante 3 meses. Se suspense acaba
querendo aqui. Apresentasse algum documento, INCA solicitar documentos diversas vezes, e não vai ter considerando a assinatura correta. Ou não, né? Quer saber se tem renúncia, tácita, essas coisas. É. A resposta correta é a D, e vamos ler a resposta depois. Ó, diante da inércia do cliente, o Código de Ética dispõe que é recomendado a renúncia ao mandato, ainda que, de acordo com o diploma, a renúncia do patrocínio deva ser feita sem menção do motivo que a determinou. Tá? O que ele está falando aqui? Eu peço um documento para o Miller, para juntar lá no processo, para provar a justiça gratuita, sei lá, e você não fala nada, porque inerte, existe a possibilidade, é recomendado pelo Código de Ética, a renúncia ao mandado. Vamos ler a resposta embaixo, vai ficar mais claro a gente ler o artigo. Leia, por favor, embaixo, Miller, é curtinho. Conforme dispõe o artigo 15 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, que o exato caso do enunciado renuncie ao mandato. Não se trata de causa de extinção presumida do mandato, razão porque as alternativas A e C estão incorretas. Em caso de renúncia, não deverá ser feita menção ao motivo que a determinou. Artigo 16 do Código de Ética e Disciplina, o que já torna incorreta a alternativa B. Correta, pois, a alternativa B. O que a gente vai fazer? Vai pegar o Código de Ética, bora para o Código de Ética, e vai ler o artigo 15 e 16, e depois a gente lê o enunciado, e não vai ter dúvida nenhuma, entendeu? É repetição, vai lá. Artigo 15, exatamente o que Miller leu, aí o 16 depois você vai ler, Miller, ó, artigo 15 do Código de Ética. O advogado não deve deixar o abandono ou a desamparo a causa sobre seu patrocínio. Não posso abandonar os processos, resumindo. Sendo recomendável que, em caso de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Exatamente o caso. Então, o cliente não prestou, não deu os documentos que o advogado pediu, e o advogado pode renunciar ao mandato. A gente faz uma notificação, etc. Existe forma, a gente vai ver no outro momento, ou vocês vão ver estudando as questões aqui, que vou entrar em outra matéria. Artigo 16. A renúncia ao patrocínio. Quem é? O cliente, gente, patrocínio. Deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Olha que legal, no meu código, que é de 2016, ele está fazendo menção ao artigo 5º do Estatuto. De vocês também? Sim. Tá, sim. Então, o que tem que fazer? Vai ler. Alguém abre o Estatuto e lê esse artigo 5º aí para mim, fazendo um favor. Meu tá o aberto. Advogado, artigo 5º. Isso. O advogado postula em juízo ou fora dele fazendo provas do mandato. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º, né? Isso. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Aí ele já cita o Código Civil, o novo Código de Processo Civil. Que também fala de ética profissional, exatamente. Esses índices, exatamente isso, gente. Isso que o Miller está fazendo, que vocês vão fazer, essa é a virada de chave da segunda fase. Exemplo hipotético, vai cair na segunda fase alguma coisa, você está vendo? Eu fui no artigo 5º, aí o Miller leu o artigo 5º, já falou para ir para o CPC. É assim que vocês resolvem a segunda fase da OAB. É esse tipo de raciocínio que vocês têm que ter, não pode ter preguiça. Olha, prof, mais uma constatação. No decorrer desses 5 anos, nunca, isso eu falo assim, não vou jurar por nada, porque eu não gosto de jurar por nada, mas nunca nenhum professor ensinou, nesse decorrer, manusear daqui, e é extremamente importante. Aquele dia, abriu assim, acendeu a lamparina, sabe? Aquele dia que a senhora me ensinou, que a gente fez referência, que eu falei da segunda fase, que eu escolhi a parte administrativa. Acendeu a lamparina, entendeu? Assim, porque realmente você vai lendo aqui, a gente lia alguma coisa, usava o vadimeco, mas
nunca ninguém parou para falar, olha, isso vai ser referencial no final, isso recibo, isso, aquilo, uma coisa ligando a outra, pô, você vai uma cascata, né? É o seguinte, gente, isso aí que eu tô falando para vocês, eu passei por isso também. Eu fiz faculdade e eu descobri essa forma de manusear o código na prática, ninguém nunca ensinou isso. Se eu tivesse aprendido isso no meio da faculdade, rapaz, eu tinha virado ninja naquela prova da OAB. Uhum. Vocês entenderam? Porque é tão simples, e na minha faculdade tinha um apelido, o vadimeco era trambolho. Eu tinha uma bis, não cabia nem dentro da porra da bis do vadimeco. Entende? Ele não é. Ele é autodidata. Gente, ele não tem um. Como é que fala? Eu esqueci como é que fala. Ele não tem uma instrução junto com ele. É assim. Se vocês seguirem dessa forma, vai dar certo em qualquer parte. E você viu como você está mais rápido, Mino? É prático. Olha que você não está estudando. Com certeza. E você tem que estudar. Você está estudando mais ou menos. Se você tivesse entrado na minha vida 1 ano atrás, hoje eu estaria com a minha carteirinha vermelha, tenho certeza. Mas tá tudo certo, tudo na hora certa. Certo, na hora certa, momento certo, dia certo. Um dia eu vou contar a história minha pra vocês. Eu nunca fiz vestibular de direito, gente. Eu estudava para medicina, por isso que eu sou ótima em prova. Mas quando eu passei, não tinha aptidão. Um dia eu vou fazer um vídeo, vou postar na internet. Então, eu aprendi a resolver prova. Eu estudei 3 anos para medicina. Aí, o primeiro dia que eu vi um corpo no ML, eu desmaiei. Eu também não eu, quando comecei a enfermagem também, a gente ia naqueles laboratórios ali da Unic. Teve 3 amigas que desistiram da aula de morfos. Porque o pessoal não dá conta. Não, é muito pesado. Quem não tem aptidão é complicado. Ó, vamos lá. Aqui, vou terminar os parágrafos do artigo 16, tá? A gente termina essa questão. Vamos fazer mais algumas, que eu sempre vou fazer assim com vocês. É 1 hora, mas eu vou ficar sempre um pouquinho mais para vocês entenderem, sabe? Ética é uma matéria muito importante. Eu vou olhar no roteiro, eu acho que eu vou fazer mais ética com vocês. Ética e direito do trabalho tem que regaçar. Eu não atuo em direito do trabalho, mas é fácil, gente. Você lê o código de ética o dia inteiro. Vocês têm que ler. Eu estou falando isso com amor. Tem que ler o código de ética que está na ordem. Aí, quando a gente dá direito do trabalho, lê a CLT, gente. A CLT é pequenininha. O código de ética é pequenininho. Aí, a gente vai resolvendo questão e vocês vão tendo fixação de conteúdo. Vocês entendem? É igual quando vocês estavam na lista inferior, sendo alfabetizado, no caderninho de caligrafia. No caderninho de caligrafia. Opa, tirei o caderninho de caligrafia. Vocês vão evoluindo. E tem que ter paciência, porque no começo cansa estudar, é chato, às vezes não vai entender nada, mas tenha paciência, gente. O tanto que eu já chorei para poder estudar as coisas e aprender sozinha, por isso que agora eu falo mesmo, eu ensino, eu mostro o livro, o curso, eu faço a conta, porque ninguém me ajudou. Maravilha. Eu aprendi, agora... O pessoal fala, mas você ensina eles? Eu falei, ensino. Tem muito cliente na cidade, eu sou só uma. Preciso de mais advogado. Parágrafo primeiro. É verdade, tem que parar esse negócio de egoísmo, tem que ter... Eu estava reparando agora, professora, quando você lê, ou a gente lê a questão, aí você volta e pergunta, o que está pedindo na questão? Todo mundo aqui já deve ter percebido que na Unic nenhum professor faz isso. Assim, volta e relê o que a questão está pedindo de você, qual que é a resposta que você tem que buscar. Normalmente é assim, questão X, a resposta certa é a C, porque está no código, mas por quê? Volta ali e vê o que ela está pedindo. Ninguém nunca fala isso pra gente. Plenamente. Sabe o que é isso, Alice? Isso aqui é interpretação. Eu estou aqui para ensinar, eu faço isso, é que vocês já são formados, né? Quem a Zildinei, fui a professora da Zildinei na Unic. Né? Não adianta, se eu ler o artigo para vocês, vocês vão falar que entenderam. Só que não entenderam, tem que ter interpretação do texto jurídico, entende? Então, aí, às vezes, eu falo um exemplo que é bobinho, que vocês nunca mais vão esquecer na sua vida.
E é isso, é uma troca, entendeu? É muito simples. Porque se vocês ficarem no piloto automático, acorda de manhã, escova o dente, toma banho, piloto automático, lê, sem compreender, vocês não vão sair do lugar. Tem que compreender, que vocês façam 2 exercícios por dia, que vocês façam 3, mas façam com qualidade. Eu não quero que estude 4 horas. No material de estudo ali, se alguém leu, tem roteiro de estudo para quem quer estudar 1, 2, 4 horas por dia. Eu, quando estudei para a OAB, gente, eu já, igual eu falo, hoje eu vivo, graças a Deus, bem, mas eu trabalhava o dia inteiro, aí eu estudava à noite, eu trabalhava sexta, sábado e domingo de garçom, e ainda fazia trabalho para os colegas. Eu não tinha tempo para estudar para essa pomba dessa OAB. Eu estudava no intervalo da faculdade e no almoço, eram 10 questões por dia. É qualidade, não é quantidade, é qualidade, gente. Entendeu? É fazer o negócio e entender por que tá errado e por que tá certo. Acabou. Depois vocês estão bem por dentro de vocês, do coração, vocês vão acertar a questão, entende? Não é ficar esquizofrenicamente estudando, dorme de noite, fica na paz. Aproveita para estudar com qualidade. Se eu estivesse lendo aqui, dá aquela pescada. Tá entendendo nada, gente. Tá entendendo nada. Trabalho bastante, que bom. Qual que é o horário que você está acordado? Consigo resolver 5 questões. Parabéns. Tem gente que não consegue resolver nenhuma. E vai indo. Verdade. E do mesmo jeito, eu também trabalhava muito quando eu passei em medicina. Passei em medicina, odonto, enfermagem. E eu tinha essa rotina. E hoje, graças a Deus, estou ficando rica. Glória a Deus. Yes, todo mundo vai ficar rico, porque tem muito cliente, pelo amor de Deus. É isso, não pode desistir, gente. Se fosse para eu desistir, nossa senhora, eu tinha ficado lá atrás. E é isso, é raciocínio, é técnica. Parágrafo 2º. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que ele devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer. Ou seja, tenho que juntar no processo para algum documento para o Miller não me deu, não passou os documentos, o juiz vai falar lá que precluiu o direito, vai falar alguma coisa nesse sentido. O advogado não se responsabiliza por isso, se for omissão do cliente. Entende? Por isso que é importante guardar as mensagens, né? Enfim, eu nunca tive problema com o cliente, porque se ele não quiser ganhar do INSS, nossa senhora. Vou voltar para a questão aqui. Nossa questão. Juliana. Agora é a Zildinei. Zildinei, lê a Juliana ali, aí depois a nossa querida Alice, e aí a gente encerra, porque vai fechar 2 horas quase já. Vê ali, Juliana, Zildinei. Integrante da equipe de recursos humanos de sociedade anônima, de certa sociedade anônima, de grande porte, cujo objetivo social é o comércio de produtos eletrônicos, encontrando-se vaga um cargo de gerência jurídica. Juliana organizou processo seletivo, tendo recebido os currículos de 3 candidatas. A primeira delas, Maria... Não, pode continuar, Zé. Mariana é advogada regularmente inscrita na OAB, tendo se especializada em direito penal. A segunda, Patrícia, não é graduada em direito, porém é economista e concluiu doutorado em direito societário e mercado de capitais. A terceira, Luana, graduada em direito, foi aprovada da Ordem, concluiu mestrado e doutorado. É conselheira de certo Tribunal de Contas Estadual, mas encontra-se afastada a pedido sem vencimentos. Considerando a situação narrada na afirmativa correta. Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana poderá subscrever os atos privativos da advocacia. B. Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana e Luana poderão subscrever os atos privativos da advocacia. C. Apenas Mariana poderá exercer a função de gerência jurídica. D. Apenas Mariana e Luana poderão exercer a função de gerência jurídica. A resposta certa é a C. Quem é a C ali? Apenas a Mariana. Certo. Deixa eu só ver aqui para você explicar. A Mariana, se você olhar lá,
É a única que é regularmente inscrita na OAB, tendo-se especializada em direito penal. Uhum. A Juliana, que está fazendo o recrutamento do RH, objeto social, encontrando de gerência, três candidatas, ok. Então, vamos lá. A primeira é que a Mariana, ela está inscrita na OAB, tem direito penal. A Patrícia não é graduada em direito, é economista. Luana, graduada em direito, foi aprovada na ordem. E conclui mestrado e doutorado. É conselheira de certo Tribunal de Contas também. Apesar da terceira ter um monte de qualificação, ela não é advogada. A segunda só tem a faculdade. E a Mariana, ela tem a inscrição da OAB. O que ela está contratando lá, a Juliana, no Caput, de uma equipe de recursos humanos de uma sociedade anônima de grande porte, cujo objeto social é comércio de produtos eletrônicos, encontrando vago de cargo de gerência jurídica. Provavelmente, olha, eu nem lembro dessa questão. Deve ter alguma coisa no código de ética que só pode ser gerente jurídico quem tem a OAB. Não é meio óbvio isso? Eu nem tô, não é? A única que tem OAB, advogada regularmente inscrita, é a que tem menos qualificação. A outra tem mestrado, tem doutorado, mas não é advogada. Gerente, ela que é o cargo de gerente jurídico. Agora, leu a resposta, Zildinei? A resposta gigante lá? Resposta? Incorreta. Apenas a candidata Mariana, advogada regularmente inscrita na OAB, poderá exercer a função de gerência jurídica, que é privativa de advocacia. Artigo 1º. Inciso 2. Do Estatuto da OAB, exato. E artigo 7º do Regulamento Geral. A candidata Patrícia, sequer graduada em Direito, requisito imprescindível ao ingresso nos quadros da OAB. Artigo 8º do Estatuto da OAB. Importante destacar que a realização de qualquer atividade privativa de advocacia, na qual se insere a de gerência jurídica, pressupõe a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 3º caput do Estatuto da OAB. Finalmente, a candidata Luana, embora graduada em Direito, é conselheira do Tribunal de Contas Estadual, atividade considerada incompatível com a advocacia. Artigo 28 do Estatuto da OAB. Razão porque não pode exercer a advocacia. O fato de estar afastada do cargo de conselheira não elimina a incompatibilidade, conforme anuncia o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Uhum. B, incorreta, pois como visto no comentário, a alternativa anterior, apenas Mariana preenche condições para exercer a atividade de gerência jurídica. Lembre-se que Luana, ainda que graduada em Direito, exerce atividade incompatível com a advocacia, conselheira do Tribunal de Contas, motivo suficiente a lhe permitir a prática de quaisquer atos privativos da advocacia, sob pena de nulidade. Artigo 4º, parágrafo único do Estatuto da OAB. C, correta. Como já afirmamos, apenas Mariana, advogada regularmente inscrita na OAB, pode exercer atividade de gerência jurídica. D, incorreto, pois Luana exerce atividade incompatível com a advocacia, não podendo, portanto, ser gerente jurídica, atividade considerada privativa da advocacia. E para advogados que passem a exercer atividades incompatíveis com a advocacia, impor-se-á o cancelamento da inscrição, caso se trate de incompatibilidade em caráter definitivo, ou licenciamento caso estejamos diante de incompatibilidade temporária. Tá. Ó, essa questão aqui ela é simples, mas ela é bem complexa. Presta atenção. Vocês não podem resolver uma questão dessa. E só, não, é óbvio que a Mariana, você viu, eu nem sabia o que era, mas eu sabia que era a única que tinha OAB, que ia ser a apta, certo? Mas vocês viram que a resposta dessa questão falou de um monte de artigo de funções incompatíveis com a advocacia, falou de o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que a gente tem que fazer agora. Vai ler todos os artigos, cabecinhas de giroflex, que estão nessa resposta, porque eles vão ter uma aula de código de ética. Se vir alguma questão, quem tem a função tal é incompatível com a advocacia, como é que vocês vão saber se vocês não leram um artigo? Então, quando vocês lerem uma resposta, por mais que vocês tenham entendido a resposta,
correta, manuseiem o código nos artigos da resposta. Já faz uma menção, né, o que vocês estão falando, e vocês aumentam o seu conteúdo jurídico nessa parte. Por exemplo, artigo 1º, inciso 2 do Estatuto. Vai lá, o Miller está com o trem aberto aí. Estatuto? É, ali, ó, na resposta, artigo 1º, inciso 2º do Estatuto. Primeiro, inciso segundo? Isso. São atividades privativas de advocacia. Segundo, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Só que essa resposta aqui, prof, ela está ligada dentro do... Está mais específica dentro do regulamento do Estatuto. Ah, sim, mas ali também tem o regulamento, o artigo 7º do regulamento e o artigo 1º do Estatuto, é os dois. Leu o artigo 7º também, então? Aqui, ó, artigo 7º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A função de diretoria e gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. Aí Tá claro. Ele cita aqui a Lei 3.306, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, Estados, PF e municípios. Quando vocês forem ler os artigos, pelo menos aqui para nós, faz igual o Miller, Zildinei e Alice. Fala o artigo e a lei que está embaixo do que você está lendo, para vocês começarem a pegar o raciocínio de fazer menção no código, entendeu? Isso aí que o Miller falou, para agora não resolve. Mas se ele estivesse fazendo alguma questão, não importa da área que vocês escolherem na segunda fase, vai dar certo. Começa pela Constituição, acha e vai fazendo o bolo, vai indo. Qual que é o outro que tem ali? O artigo 8º, inciso 2º do Estatuto também. Artigo 8º. Vai lá. Quem achar primeiro, lê artigo 8º do Estatuto. Eu já achei aqui em cara de cachorro. Vocês tem que ir mais rápido. Eu achei. Oitavo. Inciso 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtida em instituição de ensino oficialmente autorizado e credenciado. Você leu o caput, Zildinei? Artigo 8º. Para a inscrição como advogado é necessário. Para a inscrição como advogado é necessário. Inciso 2. Você vai ler certinho. Inciso 2. Graduação em Direito obtida em instituição de ensino oficialmente autorizado e credenciado. Ótimo. Então, ninguém ali era formado. Vamos ver o outro artigo ali que tem. Artigo 3º caput do Estatuto. Volta. Artigo 3º. O exercício da atividade da advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB. Isso. É só isso aí mesmo. Artigo 3º. Você começa a falar, o Dinei. Quando você for ler, você fala o artigo. Artigo 3º. Até o 9º, tá, gente? Não é 10º. É artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13. Só vai fazer cardinal até o 9º. Do 10 em diante é 10, 11, 12. Não é 10º, 11º, 12º. Artigo 12, artigo 13. É livre, mas ninguém ensina. Vocês estão sendo alfabetizados no juridiquês agora. Juridiquês, excelente, excelente. Porque ficar lendo errado, gente, não dá, né? Então, tá. Vamos terminar esses artigos aqui. Vai lá. Alice, artigo 28, inciso 2º do Estatuto. Vai lá, fazendo favor. Tá na ponta da agulha aqui, pode? A advocacia é incompatível mesmo em causa própria com as seguintes atividades: membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselho de Contas, dos Juizados Especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta ou indireta.
Aí tem ali pequenininho. Não, tá vendo? As notinhas de rodapé. Exatamente. Qual que é o caput desse artigo? A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria. Então, vocês têm que ler esse inciso 2 de novo, porque é incompatível, galera. Não pode ser advogado, tem que ficar suspenso a OAB, se você for membro do Poder Judiciário, do MP, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais da Justiça, de paz, juízes classistas, bem como todos os que exercem função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Vocês entenderam o tanto que vocês aprenderam com essa resposta? Nossa Senhora! Bem mais fácil que ficar lendo um monte de coisa. Agora tem mais ainda aí, ó. Lê o artigo 11 do Estatuto e o 12 para finalizar. Pode ler, Miver, agora, que você está rápido agora. Qual que é, prof, agora? É o artigo 11. Eu estou olhando na resposta, tá, de vocês. Estou seguindo. 11, inciso 4º. Mas eu tinha o 28, parágrafo 1º também, que fala bem aqui, ó. Para ver você... artigo 28, né, que a colega citou, aí parágrafo 1º, a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente, que é o caso da membro, que era membro do Tribunal de Contas, né? Ela deixou, assim, ela é incompatível mesmo ela não estando temporariamente trabalhando, né? Exato, é o exemplo da questão, exato. Qual que é o que a senhora pediu? Olha no material, é o 11, inciso 4º, Estatuto. Material que está pedindo, então estou só copiando. Artigo 11. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que... Qual que é o inciso 4º? É o 4º? 4º. Artigo 11, parágrafo 4º, inciso 4º, perdão. Passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Está complementando o que a gente leu antes. E o artigo 12, inciso 2. Artigo 12, licencia-se o profissional que passar a exercer em caráter temporário a atividade incompatível com o exercício da advocacia. Licencia-se o profissional que, assim que requerer, que passar a exercer em caráter temporário a atividade incompatível com o exercício da advocacia. É uma das coisas, a pessoa vai ficar de licença da OAB, ele não vai ter a OAB suspensa. Você pode requerer, ou quando você, de forma temporária, tem uma atividade incompatível. Eu acho que não é quando é político, isso, que é temporariamente, não pode advogar. Eu tenho um colega lá que é fiscal tributário, agora ele passou em outro concurso, ele vai embora de Primavera. Quem a senhora conhece? É o Pablo. Pablo qual? É lá da fiscalização, ele é fiscal tributário. Ah, sim, Ele passou no concurso, ele vai embora para Rondônia agora. Mas ele passou na prova da ordem, ele fica lá em stand-by. Ele não pode, mesmo se ele fosse advogado, ele não poderia, né? Porque ele é impedido, né? Porque o fiscal tributário é. Entendi. Então, galera... Impedimentos, né? Deixa eu ver, a gente parou aqui, deixa eu até marcar aqui onde foi que nós paramos. De lápis para não estragar meu livro novo. Eu tô com ciúme dele. Paramos aqui, hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Vocês entenderam como é que vocês têm que estudar? Sim. Faz sentido, não faz? Sem preguiça. A gente estudou o que agora? A gente estudou aqui 1, 2, 3, 4, 5 questões, mas bem estudada. Cara, deu quase 2 horas. Mas é porque eu tenho direito material, falei um monte de coisa, né, para vocês. Então, assim, se vocês conseguirem responder por dia 5 questões dessa forma é suficiente. Precisa se matar. Mas, assim, é 1 hora de estudo, galera. É 1 hora. Se você mentir, você vai mentir para você mesmo. Então, você tem que ser sincero com você e disciplinado. É matutino, é noturno, você descobre. Trabalha a cabeça melhor de dia ou de noite, descobre, dá um jeito e começa a estudar. Sim. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês, não essa semana, é que aquele cronograma é para quem quer estudar bastante. Mas, assim,
Um final de semana sim, outro não, eu oriento fazer uma prova da OAB. Faz uma prova sozinho em casa, em algum lugar que vocês podem, aí vocês vão descobrir o que vocês erram mais e o que vocês acertam, para focar mais. Nossa, Fran, zerei direito constitucional, zerei direito penal, zerei ética, mas foi falta de atenção. Então, você sabe o que você está errando. Não adianta a gente estudar tão legal assim, e na hora da prova vocês perderem o tempo, e na hora da prova vocês as gabaritarem ética, direito do trabalho e zerar o restante da prova. Vocês têm que ter uma metragem, né, do que vocês precisam balizar. Vocês precisam acertar só a metade da prova, gente. Só tranquilinho. Então, assim, pega um final de semana, não sei quando vocês querem, coloca aí, pede da FGV, baixa a prova e faz a prova. E vê o que vocês erram mais. Aí vocês pedem minha ajuda. Fran, tô desesperado. Fran, tô foda. Acertei 55. Então tá, mas continua estudando. Esses simulados, vocês vão fazer sem o código. Só com a cabeça, normal. Agora, para estudar, pega o código. Vocês entenderam? Sim, sim. Então tá, eu vou pensar ainda o que eu vou fazer da próxima aula, porque eu vou estudar com vocês mais o que cai mais. Mas vocês têm todo o cronograma e todo dia vocês podem estudar um pouquinho as outras matérias, como eu expliquei para vocês, tá? Mas aqui comigo, a gente